Existe uma diferença que muitas pessoas não entendem durante a vida inteira. Elas pensam que a diferença entre pobre e rico está no saldo bancário, no salário, no carro, na casa, na sorte, na origem, nas oportunidades. Mas isso é apenas a superfície. A verdadeira diferença começa muito antes. Ela começa na forma como uma pessoa pensa, como sente, como fala, como age e no que repete todos os dias. A riqueza, muitas vezes, não é um acaso. A pobreza muitas vezes também não é um acaso. Ambas crescem primeiro de forma invisível, como hábito, como mentalidade, como padrão interno. E é exatamente por isso que tantas pessoas fracassam, mesmo tendo potencial. Não porque sejam fracas, não porque sejam burras, não porque foram esquecidas pela vida, mas porque treinam todos os dias formas de pensar que as mantêm pequenas. Hábitos ricos te elevam, hábitos pobres te puxam para baixo. E se você realmente entender isso hoje, começará a enxergar sua vida com outros olhos. Porque talvez não esteja te faltando talento. Talvez não esteja te faltando nem mesmo dinheiro. Talvez esteja te faltando apenas o hábito interno certo. Vamos falar sobre as 10 diferenças que podem mudar tudo. 1. Pessoas ricas permanecem otimistas quando os outros já desistiram por dentro. Uma das maiores diferenças entre hábitos pobres e hábitos ricos é esta. Pessoas ricas não veem apenas o que existe. Elas veem, acima de tudo, o que é possível. Hábitos pobres quase sempre se concentram na escassez. Pouco tempo, pouco dinheiro. Poucas oportunidades. Problemas demais. Riscos demais. Motivos demais pelos quais algo não vai dar certo. Hábitos ricos pensam de outra forma, não de maneira ingênua, não de forma cega, não de forma infantil, mas com força. Elas sabem que toda grande mudança começa primeiro no interior. Antes que algo cresça por fora, precisa crescer na mente. Antes que um resultado se torne visível, alguém precisa acreditar nele, mesmo que ainda pareça pequeno. Existe uma história antiga que inspira até pessoas que não se identificam com religião. Não por causa da religião em si, mas pela mentalidade por trás dela. É a história da multiplicação dos pães e dos peixes. As pessoas viram escassez, alguns peixes, um pouco de pão, uma grande multidão, necessidades demais, recursos de menos. A maioria, nessa situação, pensou de forma lógica, mas negativa. Isso não é suficiente, é muito pouco. Não faz sentido. Não dá para fazer nada grande com isso. Mas a mentalidade de Jesus naquele momento era completamente diferente. Ele não ficou encarando a falta. Não entrou em pânico. Não começou falando sobre limitação. Permaneceu calmo. Permaneceu centrado. Permaneceu internamente, voltado para a abundância. Embora por fora houvesse pouco. E essa é a lição. Não se alguém é religioso ou não, mas o tamanho da diferença na maneira de pensar. A maioria viu pouco demais. Uma mentalidade forte viu potencial. E é exatamente aqui que hábitos pobres e hábitos ricos se separam. Hábitos pobres dizem, não é suficiente, não adianta, é impossível. Hábitos ricos dizem, talvez seja pouco, mas é um começo. Talvez seja pequeno, mas pode crescer. Talvez eu ainda não veja tudo, mas vou fazer o máximo possível com o pouco que tenho. O otimismo não é enfeite. O otimismo é uma força. É a capacidade de, em meio à escassez, não se tornar pobre por dentro. Porque muitas pessoas ficam pobres primeiro na mente e só depois na vida. Se você interpreta todo o problema imediatamente como prova de que não vai dar certo, nunca irá longe. Mas, se aprender a permanecer interiormente estável nos momentos difíceis, desenvolverá algo que não tem preço: superioridade mental. Pessoas ricas treinam exatamente isso. Elas não se deixam desanimar pelo pouco. Elas fazem mais com menos. Veem no pequeno não o fim, mas o começo. 2. Pessoas ricas são gratas pelo que existe, em vez de se destruírem pelo que falta. Um hábito pobre é a escassez interna permanente. O olhar voltado para aquilo que não existe, para o que os outros têm, para o que ainda não foi conquistado, para o que está faltando. E quanto mais tempo uma pessoa vive assim, mais infeliz, amarga e fraca ela se torna. Porque quem olha o tempo todo apenas para o que falta, nunca se sente rico, mesmo que já possua muito. Vive em constante insatisfação. E a insatisfação consome energia, rouba a clareza, destrói a confiança, torna a pessoa ingrata, dura e vazia por dentro. Hábitos ricos
funcionam de outra maneira. Pessoas ricas treinam a gratidão não porque são fracas, mas porque entenderam que a gratidão protege a sua força interior. Gratidão não significa que você não tenha mais objetivos. Gratidão não significa se contentar com a mediocridade. Gratidão significa: eu reconheço o valor daquilo que já existe na minha vida, e exatamente por isso consigo criar mais a partir dessa força. Essa é uma diferença enorme. Uma pessoa com hábitos pobres diz: quando eu finalmente tiver mais, serei grata. Uma pessoa com hábitos ricos diz: porque sou grata, consigo lidar melhor com o que tenho e transformá-lo em mais. Pessoas gratas desperdiçam menos, respeitam mais o tempo, tratam melhor os relacionamentos, cuidam das oportunidades com mais atenção, percebem possibilidades que uma pessoa amarga já nem consegue mais enxergar. E emocionalmente, talvez este seja um dos pontos mais importantes de todos. Muitas pessoas sofrem não apenas porque têm pouco, sofrem porque nunca aprenderam a valorizar o que já existe. Elas ignoram suas habilidades, subestimam sua segunda chance, desprezam pequenos começos, diminuem o próprio progresso, destroem qualquer centelha de esperança com o veneno da comparação. Mas a riqueza muitas vezes começa exatamente onde alguém para de adorar apenas aquilo que falta. Porque quem só vê escassez, multiplica a escassez. Quem reconhece valor, pode multiplicar valor. A gratidão organiza sua mente, acalma seu coração, devolve sua dignidade. Lembra você de que sua vida não está vazia só porque ainda não está perfeita, e isso te torna forte, muito forte. 3. Pessoas ricas praticam diariamente a fé naquilo que querem alcançar. Aqui não se trata de desejo cego, nem de fantasia sem ação, nem de frases vazias para se iludir. Trata-se de fé como disciplina interior. Pessoas ricas geralmente sabem muito bem o que querem. Elas têm uma imagem, um objetivo, uma direção, uma visão, e então alimentam esse objetivo todos os dias com atenção, imaginação, linguagem e ação. Hábitos pobres costumam fazer o contrário. Talvez desejem algo, mas não esperam de verdade que aconteça. Falam de sonhos, mas por dentro contam com o fracasso. Dizem que querem ter sucesso, mas seus pensamentos, palavras e comportamentos estão cheios de dúvida. E é exatamente por isso que tão pouca coisa acontece. Porque o ser humano, no longo prazo, quase sempre se move na direção da sua convicção interior mais profunda. Não dos seus desejos superficiais, mas da sua certeza interna. Se alguém diz todos os dias que quer ter sucesso, mas ao mesmo tempo acredita que coisas boas só acontecem com os outros, está sabotando a si mesmo. Se alguém quer prosperidade, mas no coração condena os ricos, está se bloqueando. Se alguém fala de liberdade, mas treina o medo todos os dias, reforça sua própria corrente. Por isso, hábitos ricos constroem conscientemente um estado interior. Elas falam de maneira diferente sobre o próprio futuro, visualizam de forma diferente, focam de forma diferente, não deixam seus objetivos morrerem todos os dias. Fé é a capacidade de permanecer emocionalmente fiel a um objetivo, mesmo quando ainda faltam provas visíveis. Fé significa: eu continuo firme na minha direção, não deixo que cada contratempo reprograme minha mente, treino meu espírito para a possibilidade, não para a derrota. Pessoas com hábitos pobres, por outro lado, muitas vezes vivem apenas naquilo que conseguem ver no momento. Se hoje está difícil, acreditam em um futuro difícil. Se hoje algo fracassa, já enxergam a vida inteira como fracassada. Se hoje há pouco dinheiro, sentem-se sem valor. Mas pessoas ricas separam sua autoimagem do seu estado momentâneo. Elas dizem a si mesmas: este é o meu estado atual, mas não é a minha identidade final, e é exatamente por isso que elas avançam. 4. Pessoas ricas pensam, falam e agem de um modo que torna seus objetivos confiáveis. Essa é uma das diferenças mais brutais que existem. Muitas pessoas dizem que querem sucesso, mas as decisões diárias delas revelam o contrário. Querem liberdade financeira, mas compram constantemente coisas que as enfraquecem. Querem respeito, mas vivem sem disciplina. Querem crescimento, mas evitam qualquer esforço. Querem mudança, mas amam mais as desculpas do que o próprio futuro. Hábitos ricos são diferentes. Pessoas ricas alinham seus pensamentos, sua linguagem e suas ações a um objetivo, até que tudo aponte na mesma direção. Elas pensam como alguém que vai vencer.
Falam como alguém que assume responsabilidade. Agem como alguém que leva isso a sério. E é exatamente assim que nasce a credibilidade. Não primeiro para os outros, mas para dentro. Porque a sua mente observa você, todos os dias. Ela vê se você apenas fala ou se realmente caminha. Percebe se você mente para si mesmo ou se é íntegro. Se você promete coisas grandes a si mesmo e depois age de forma pequena, perde a confiança em si mesmo. E a autoconfiança não é construída com frases motivacionais. Ela é construída com provas, com ações, com repetição, com consistência vivida. Pessoas ricas criam essas provas para si mesmas. Elas economizam, mesmo quando ninguém está vendo. Estudam, mesmo quando estão cansadas. Mantêm o foco, mesmo quando as distrações as chamam. Investem, mesmo que consumir trouxesse prazer imediato. Levantam-se de novo, mesmo que continuar depois de uma queda pareça vergonhoso. Hábitos pobres, ao contrário, muitas vezes amam falar sem sustentar. Grandes anúncios, pouca substância. Grandes desejos, pouca disciplina. Expectativas altas, pouca disposição para o sacrifício. Mas a vida não responde apenas ao pensamento positivo. Ela responde ao alinhamento. Quando suas ações provam que você está falando sério, algo muda dentro de você. Então seu objetivo deixa de ser apenas uma esperança e passa a se tornar uma identidade.